Boa noite, meu nome é Manuel, curso segundo ano de Técnica em Mecânica. Hoje eu vim aqui para apresentar um trabalho sobre cilindros, da matéria Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Cilindro, ele é um atuador mecânico. Eles são atuadores mecânicos que transmitem a força em um movimento linear, que seria assim. Eles são controlados por comandos e aqui eu vou falar um pouco sobre cilindros aqui. A função básica do cilindro hidráulico é transformar força, potência ou energia hidráulica em força, potência ou energia mecânica. Com isso, já é possível imaginar a grande utilidade desse mecanismo na indústria. Então, ele transmite a força e potência nesse sentido, podendo ser utilizado em diversas máquinas e coisas no nosso dia a dia. Nós vimos ele diariamente, mesmo que nós não prestamos atenção, mas se prestarmos, está em tudo no nosso dia a dia, em tudo que tem articulações. O cilindro hidráulico, também conhecido como motor hidráulico linear, entrega diferentes equipamentos, em especial o sistema de articulações, como eu havia falado agora há pouco. Nele fica inserido o pistão, sendo que o seu movimento é determinado conforme a entrada e saída de óleo no cilindro. Então, o óleo controla os movimentos do pistão. Quando ele pega a pressão de óleo, ele empurra o pistão, quando acaba ele pode ser retornado. Como eu achei que eu ia apresentar isso em aula, eu trouxe um vídeo demonstrativo para mostrar aos colegas como é o funcionamento de um cilindro. Eu vou passar ele aqui no vídeo. Nós temos aqui um cilindro que está em corte. Então é possível que nós observemos os componentes tanto da parte externa do cilindro. Aqui é um cilindro aberto. Podemos observar, como falou no vídeo, partes externas e internas dele. Esse é o nosso cilindro. Então, aqui é a haste do cilindro. Tem o embolo. E aqui no vídeo eu vou explicar certo todas as partes dele. Depende da região. Que é essa parte cinza mais escura que vocês podem observar na imagem. Aqui é a haste de vedação, onde eu posto vedação, mas isso no vídeo vai ser tudo apresentado agora para vocês terem um melhor entendimento sobre como funciona um cilindro. Eu vou passar o vídeo mais para o fim para não me enrolar muito. Toda a haste interna do cilindro que fica do lado em cabeça, que talvez sejam o pé, o lado da base. Além destes componentes, nós temos... Então, aqui é a explicação de uma parte cilindro, não tem todas. Aqui nós temos a haste, a conexão da haste. Aqui nessa conexão é onde o óleo entra para a câmara, que é a conexão da base, onde é a outra entrada do óleo para a câmara do cilindro. Aqui é o êmbolo, aqui é a câmara, a base é onde entra o fluido hidráulico ou óleo para fazer o acionamento do mesmo. E essa aqui é a câmara onde trabalha a haste. Vou continuar o vídeo aqui para ter falta mais uma partezinha. As vedações, que talvez sejam... Opa, meu note está meio louco. E aqui são as vedações da haste que provavelmente são as partes mais principais, porque quando elas apresentam um ressecamento ou estão velhas, podem ocasionar vazamentos, assim juntando muita sujeira ou até causando mau funcionamento do nosso cilindro. Vou passar para o nosso próximo slide. Aqui fala um pouco como funciona o cilindro hidráulico. Isso é muito importante nós sabermos como técnicos em mecânicas. Ele precisa da energia de um fluido hidráulico para assim realizar os seus movimentos lineares. Vou ler aqui para melhor entendermos. Para funcionar o cilindro hidráulico, precisa da energia de um fluido hidráulico pressurizado, que é normalmente um tipo de óleo. Então, para isso a gente precisa desse óleo pressurizado, que geralmente é uma bomba que faz a pressurização dele, uma bomba que aumenta a pressão do óleo e daí passa por uns comandos onde nós podemos controlar o movimento da haste. Resumidamente, quem faz o trabalho é o cilindro, um pistão móvel conectado a uma haste. O cilindro de contenção está fechado pelos dois extremos. Em um está o fluido fluindo e no outro introduz o pistão, que tem uma perfuração por onde sai a haste. Assim, a pressão hidráulica atua no pistão para produzir um movimento linear. Então, esse é o funcionamento do cilindro e como ele ocorre o movimento linear dele. Aqui eu trouxe mais um vídeo do funcionamento do cilindro, pois eu achei que, como eu já falei anteriormente, eu achei que eu ia apresentar isso na aula, e eu queria deixar bem claro para meus colegas como é o funcionamento dele, ter uma boa apresentação. Aqui nós vemos um cilindro sem nada, e com o passar do vídeo vai trazendo as partes para ter um melhor entendimento dele.
assim é o funcionamento de um cilindro. Aqui é onde entra o óleo. Quanto mais pressão de óleo, maior o fluido, mais a haste é aumentada para fora, sai para fora, causando um movimento linear, transmitindo a força. Dando continuidade à minha apresentação sobre cilindros. Os cilindros hidráulicos possuem muitas funções e são utilizados desde máquinas comuns até veículos de engenharias, como escavadeiras, bitorneiras e guindastes. Sem exagero nenhum, posso afirmar que praticamente todos os equipamentos que necessitam de sistema de articulação utilizam um cilindro para funcionar. São peças fundamentais no desempenho de importantes e variadas funções, desde a indústria, a construção civil, meios de transportes e até a mineração. Então, aqui eu irei citar os dois tipos de cilindros mais usados. Os cilindros de simples ação, que é esse, e o de dupla ação, que é esse. Agora eu vou explicar o funcionamento de cada um. O cilindro de simples ação tem apenas uma porta na parte superior, e a operação é de única direção. E já o cilindro de dupla ação possui 2 pontos nas extremidades da cabeça e da haste. 7. Aqui eu trouxe uma tabela para aprendermos a selecionar os nossos tipos de cilindros, mas para termos o nosso cilindro certo, é preciso fazer a seleção certa, e para isso é necessário o uso de medidas. Então eu trouxe uma tabela da Parker. A seguir temos as dimensões e montagens de acordo com o catálogo de cilindros da série Parker 2H do ano de 2013. A série de cilindros Parker série 2H possui 15 tipos de montagem, que atendem a maioria das aplicações. É utilizado óleo hidráulico, mineral com diâmetros entre 1,5 polegada a 6 polegadas. Quando uma montagem especial for necessária, é possível solicitar à engenharia as condições especiais. As informações que constam nas tabelas foram preparadas para auxiliar o melhor tipo de montagem para a sua aplicação e assim ter o melhor cilindro. Então aqui as tabelas. Para os cilindros de cursos longos, é essencial a haste do cilindro ter um diâmetro suficiente para se obter a resistência da flambagem. Flambagem é quando o cilindro abre demais e tem um peso excessivo na ponta, fazendo isso aqui, podendo causar inúmeros prejuízos, podendo até causar inutilização do cilindro, pois pode estragar seus retentores até entortar a sua haste com o peso. Então, aqui temos a tabela das pressões, onde as pressões indicadas abaixo são as recomendadas para a maioria das aplicações de serviço pesado. Aqui então são todas as tabelas com todas as numerações e para cilindros mais pesados. Grava um pouco mais perto para o professor ver, mãe. Grava para o lado também. Aqui temos as tabelas de dimensões externas e de montagem de dimensões da haste. Cursos longos e tubos de parada. Quando um cilindro possui um curso relativamente grande, sofre a ação de uma carga pendicular à haste, de modo que as vedações da haste são afetadas, assim como as vedações de pistão e a camisa do cilindro. Então isso é conhecido como a flambagem, podendo causar inúmeros causas. Aqui, como mostra aqui, quando tem um peso excessivo na ponta, podendo aqui, onde ficam os retentores, podendo causar danos aqui dentro, como nos retentores. Depois podendo ocasionar vazamentos e um má funcionamento do nosso cilindro, podendo até ser inutilizado, tendo que comprar outro, tendo um grande gasto. Para nós evitarmos que isso aconteça, costuma-se introduzir um tubo de parada, como demonstrado na figura a seguir. Isso é para o cilindro não ir tanto para fora. Por exemplo, se ele fosse até aqui, o risco de flambagem seria maior. Assim, ele tem uma maior área de apoio, podendo diminuir o risco de acontecimento da flambagem. Para cilindro de cursos longos, é essencial que a haste do cilindro tenha um diâmetro suficiente para se obter a resistência necessária à flambagem. Os fatores que envolvem essa análise são o curso e a extensão da haste, se houver, o tipo de fixação da haste, a máquina, o tipo de fixação do cilindro à máquina, a posição de montagem do conjunto e a força de compressão desenvolvida pelo cilindro. Para nós selecionarmos um cilindro, aqui eu trouxe as principais coisas que nós devemos acordar nessa hora: massa, direção, diâmetro, comprimento da haste, carga de rolamento e amortecedores.
Então vou falar um pouco sobre cada. O primeiro passo que devemos ter para escolher o cilindro hidráulico ideal é definir a massa que você pretende mover. Partir de uma informação muito importante, pois a massa é o peso que ele irá carregar. Então, nós não podemos comprar um cilindro muito fraco, pois na hora do serviço ele não vai ter a força suficiente para conduzir essa massa, podendo ter um mau uso e não um mau rendimento, ou até podendo ser inutilizado. A direção, após ser identificada a massa que será carregada e definida isso, nós devemos saber a direção em qual o cilindro irá trabalhar, pois também isso é muito essencial para esse serviço. Diâmetro da camisa. Ao identificar a força necessária para o seu cilindro, o próximo passo é identificar o diâmetro da camisa dessa peça. A força produzida pelo cilindro, na verdade, é a pressão do sistema multiplicada pela área de superfície interna do pistão sobre a qual ela atua. Com base nessa fórmula, é possível calcular o diâmetro ideal da camisa para alcançar a força necessária. Então, devemos saber o diâmetro da camisa para termos também um melhor funcionamento dele. Também devemos saber o comprimento da haste. Depois que o diâmetro mínimo do cilindro foi detectado, é preciso identificar o comprimento ideal da haste. A maioria dos cilindros padrão tem com uma ou duas opções. As cargas sobre os rolamentos. As cargas e rolamento também são um ponto bem importante na hora de escolher o cilindro hidráulico mais adequado. À medida que o comprimento do curso de um cilindro aumenta, as cargas e rolamentos resultantes na haste do pistão também devem ser maiores. Amortecedores. Nós vamos também saber escolher o amortecedor certo para o nosso cilindro. Um último ponto para definir os cilindros hidráulicos ideais é identificar se serão necessários amortecedores internos. O uso desses amortecedores é recomendado para reduzir a energia de impacto do conjunto do pistão contra a tampa da extremidade cilíndrica. Então, nós devemos saber todos esses pontos para escolher o nosso cilindro para termos o melhor rendimento e o menor custo, pois podemos comprar o cilindro errado por um mau entendimento sobre o assunto e depois ter que comprar novamente. Então é muito bom quando se comprar estudar isso e ler todas as tabelas. Aqui eu vou dar fim.